Eu vou trazer aqui o resultado de um crime que é revoltante. É revoltante porque isso já foi falado aqui e comprova, eu acho que pela milésima vez, que existe um viés contra os homens e que favorece as mulheres. Só que nós temos com uma corja, nós temos com uma malta de pilantras, youtubers, jornalistas, políticos, que eles se recusam a reconhecer isso. Lógico, assim, ó, isso já foi debatido aqui, as razões por que eles se recusam. Eu tenho um vídeo aqui explicando. São várias razões. Interesses financeiros, a própria vivência domada pelo sistema, são homens domados já, são homens que de repente eles sofreram bullying quando eram jovens e aí eles agora eles têm eles querem despejar todo esse rancor que eles sentem pelos homens. Ou também pode ser homens afeminados, que possuem uma tendência, um pensamento mais pendendo para um pensamento feminino. Então, as explicações estão aí no canal. Eu já fiz diferenciações entre a esquerda militante política, a direita militante política. Eu já fiz uma análise sobre o comportamento do Cavaleiro Branco, do Mangina e do Feministo. Está tudo aí no canal. E eu vou ler agora aqui, que parece que saiu agora a decisão do crime que ocorreu já há um ano e um pouco. Mas vocês vão ver que é completamente absurdo. Não tem como você acreditar no sistema constituído desse jeito. Mas você encontra patifes que apoiam isso. E nós precisamos colocar esse pessoal nos seus devidos lugares. Eu vou ler aqui, para não perder muito tempo, para vocês entenderem o caso. A mulher que matou o marido policial durante discussão por ciúmes é condenada, prestem atenção nisso aqui, a 1 ano de prisão no Ceará. 1 ano! E vocês vão descobrir agora como se desenrolou esse crime. Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro, acusada de quitar o marido, o policial militar Wagner Sandes Pinheiro de Lima, de 37 anos, foi condenada pela justiça a 1 ano e 6 meses de detenção pelo crime e irá ganhar a liberdade. O julgamento ocorreu na terça-feira, 2, no Fórum Clóvis Beláquia, em Fortaleza. Wagner Santos foi morto pela esposa com 2 tiros no dia 23 de dezembro de 2024, na casa da família,
no bairro Granja, Lisboa. O caso ocorreu na presença da filha do casal, na época com 8 anos de idade. Renato foi preso em flagrante e alegou em depoimento que o tiro foi acidental. Tem mais coisa aqui, tem mais. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e utilizando armamento de uso restrito, visto que ela efetuou os disparos com a pistola do militar. Durante o julgamento, no entanto, o Conselho de Sentença da Segunda Vara do Júri da Comarca de Fortaleza reconheceu a ausência de dolo, que seria a vontade, né? Então não foi vontade dela, e desclassificou o crime para homicídio culposo, que é só a culpa. A pessoa não teve a intenção. Ela agiu de forma culposa. Aconteceu o crime, mas foi culpa, não foi vontade. Com isso, Renata foi condenada por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Minha nossa. O que é isso? A pena de Renata deverá ser cumprida em regime, inicialmente aberto. 1 ano, aqui, 1 ano de. Vamos ver aqui, foi 1 ano e 6 meses de detenção. Ela vai cumprir já em regime aberto. Considerando os critérios de aplicação previstos no Código Penal, a pena definitiva fixada para a ré é de 1 ano e 6 meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto, disse o Tribunal de Justiça. Agora, nesse link que eu vou deixar, tem referências ao ocorrido. Mas eu vou ler partes já da reportagem do ocorrido na época. Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro, de 30 anos, presa por suspeita de matar o próprio marido, o policial militar Wagner Pinheiro, atirou à distância e apagou as redes sociais dela antes de chamar socorro. Em depoimento, Renata disse à polícia que no dia do crime teve uma briga com Sandes motivada por ciúmes, após ela descobrir uma traição. Durante o desentendimento, o marido teria sacado a arma e ameaçado. Prestem atenção agora para essa desculpa aqui. Porém, em um momento de distração, ela pegou a arma que estava na perna dele e atirou em legítima defesa. Assim, ó, é um deboche que a justiça tenha acatado isso como não doloso, como culposo. Isso é um deboche da nossa cara. É dizer assim, ó, mulheres estão com carta branca. Eu já falei isso aqui há muitos anos, que as mulheres estavam com carta branca para churrascar os seus companheiros. E não apenas seus companheiros, qualquer homem. Segundo o laudo da perícia forense, Wagner Sandes foi atingido por um tiro atrás do ombro esquerdo. Atrás do ombro esquerdo. Como é que isso é legítima defesa? E claro que isso foi planejado. Ela chegou às escondidas e atirou por trás, sem chance de defesa.
O tiro saiu atrás do ombro esquerdo, que saiu abaixo da costela. Perfurou a aorta e os 2 pulmões. Ele morreu por choque hipovolêmico. Isso quer dizer que na posição que ele foi encontrado, ele estava dormindo, ou no mínimo ele estava sentado, e a mulher deu um tiro de cima para baixo, fazendo a trajetória diagonal. E ela pegou 1 ano e 6 meses em regime aberto. Como é que você vai... Como é que você não vai falar disso? Como é que você... Como é que alguém que quer realmente combater um sistema misândrico, como é que você não vai falar num julgamento desse naipe aqui? Só que aí, por exemplo, só para citar um exemplo, porque são muitos. Você pega um manual do Mangina moderno, por exemplo, um ser desprezível, um cara aí que já ronda os 40 anos de idade, né? Não é mais nenhuma criança. Um cara desses aí só faz vídeos falando sobre criticando ou xingando, fazendo shaming com os homens. Ele não aborda, por exemplo, um vídeo desses aqui. Que eu já trouxe aqui que as mulheres, se vocês fizerem uma busca nas plataformas de busca, vocês vão encontrar esse tipo de crime às dezenas. Mas é que não ganham repercussão em TV aberta. Não gera repercussão de grupos. É noticiado, e assim como é noticiado, é esquecido. A mulher foi condenada depois a 1 ano em liberdade e pronto. Acabou-se. Não gera comoção. E aí, esses paspalhos aí, como esse Mangina moderno, ele, ele é preocupado com os crimes que acontecem com as mulheres. É isso que dá o cara sofrer bullying na infância. É isso que dá o cara ser criado por mãe solteira, de repente. O cara, ele se torna um boneco, uma marionete do sistema. Ele perde a masculinidade, ele se transforma em uma carcaça de homem, mas por dentro ele é um ser feminino. Apesar de querer direcionar o seu conteúdo para o público masculino. Mas é por isso que está indo à bancarrota. Mas ele é só um dos exemplos, porque vocês conhecem muito. Mas nós temos vários aí, eu poderia citar outros nomes. Eu peguei ele porque ele é um dos idiotas nessa área. Então, assim, ó, você tem algo simplesmente abominável, tudo comprovado que a mulher atingiu o companheiro pelas costas. Aí vem um cara desses, já veterano, né? Já não é novinho, preocupado, sempre preocupado, e faz entrevistas e blá blá blá.
e não sei o que, sempre malhando os homens. Agora, esse tipo de coisa aqui é a visão dele, não enxerga. Ele simplesmente passa um pano ali. Aí quando acontece alguma coisa com mulher, aí sim. Aí ele sai do sarcófago. Lembram do Munra? O Munra tá lá no sarcófago dele. Aí quando acontece alguma coisa, a porta do sarcófago abre e aí o Munra sai. Esses caras são assim. Quando acontece algo com as mulheres, aí o sarcófago abre e aí eles saem e se transformam em super-heróis, numa força incrível, que nem o Munra, né? Porque ele está lá, decrépito, e se transforma num ser com poderes. Depois, quando acontece esse tipo de notícia, aí o Mangina moderno, o Munra, ele se recolhe de novo o seu sarcófago e bico calado. Então, meus caros, assim, ó, eu me deparei com esse julgamento, eu nem tinha comentado esse crime aqui, eu nem sabia. Eu fui ver aqui sobre, estava pesquisando algumas notícias, e aí me deparei com a absolvição, não. A condenação dela. Praticamente é uma absolvição. Por favor, 1 ano e 6 meses cumprir em regime semiaberto é uma absolvição. Aí me chamou a atenção essa essa notícia aí. E eu resolvi comentar. Eu não, geralmente, eu não comento muito esse tipo de notícia aqui, porque a plataforma ela não gosta muito. Mas, como eles estão chutar o balde, então eu estou aproveitando para trazer algo mais desse naipe. Para vocês sentirem como que são as coisas. Não há mentira no que nós estamos falando. Somente verdades. Provadas. Não é boato. Não é invenção do seu Dom Sandro. Não. É tudo provado, com link para quem querer tirar a prova. Então, infelizmente, é isso. Como nós vamos resolver isso? Ou, pelo menos, colocar luta contra isso? É o único jeito que eu já dei aqui para você, seguindo as premissas básicas. Sem relacionamento, sem filhos, sem transferência de renda. E assim, ó, problema das mulheres são problemas das mulheres. Elas vão resolver. Você não tem que resolver problema de mulheres. Resolvam, lógico, das mulheres que são chegadas a vocês. As parentes, mães, irmãs. Aí o parentesco fala mais alto. Mas fora isso aí, não se meta. Não se metam porque tem uma estrutura montada em favor de milhões, falando só no Brasil, milhões de mulheres. Então não tem por que você, homem estranho, comprar briga por mulheres desconhecidas. Para acontecer isso aí, ó. Churrascam o marido e pegam 1 ano e meio em regime aberto. Não tem condições isso aí. O sistema, eu já falei, ele vai continuar desse jeito. Nós vamos ter que dar uma solução, ou uma meia solução, sei lá,
Mas nós, parte de nós, fazermos algo, porque o sistema ele vai continuar desse jeito. Não há possibilidades de mudar o sistema por vias legais, por debates, por mesa redonda, por falas, discussões. Não. Isso já está montado e sacramentado. Então era isso aí, meus caros. Mais uma notícia comprovando o que nós estamos falando. Até mais.